galera, Cris falando, e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que nós vamos falar sobre o Escanoro, o humano que está no topo de todos os clãs. Eu sou, mas também sou aquele que está no topo de todas as raças. O que acontece, galera? Todo mundo sabe que o Escanoro está prestes a enfrentar o Rei dos Demônios. Mas para ele conseguir fazer isso e até mesmo sobreviver, ele precisa controlar todo o Sol. Ele precisa controlar toda a graça do Sol da mesma forma que Mael fez, que deixou até mesmo o Escanor espantado com o tamanho poder. Então nós vamos falar como o Escanor pode estar dominando todo esse poder nesse vídeo. Mas antes de você descobrir como ele pode estar fazendo isso, é muito importante que você deixe o seu like. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever e vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, nesse último capítulo vimos que Escanor conseguiu recuperar todo o seu poder. Ele está com a graça do Sol novamente, mas com um grande porém. O Mael acabou falando para o Escanor que o corpo dele está muito ferido por conta da graça do Sol. E certamente ele vai poder lutar, mas será sua última vez. Então o Escanor está correndo grave risco de vida apenas de usar a graça do Sol. O Mael nem citou o The One. Mas o que aconteceria se Escanor conseguisse dominar a graça do Sol? A resposta é muito simples. O Escanor não se feriria com tanto poder e, além disso, mais óbvio, ele iria sobreviver. E claro que tem outros pontos muito importantes, que Escanor teria o poder original, um poder descomunal. Pois o Escanor já viu o Mael usar esse poder original, e ele mesmo ficou assustado, dizendo, caramba, então esse é o poder original da graça do Sol. O próprio Escanor ficou impressionado com o tamanho poder que Mael estava usando, e olha que nem era meio-dia ainda. Mas já vocês vão ver esse comparativo de uma pessoa que domina a graça do Sol e de outra não, que nesse caso é o Escanor. Mas a gente tem que questionar o seguinte, nós vimos que no capítulo o Mael conseguiu sarar todos os ferimentos de Escanor. Escanor estava só no bagaço e praticamente o Mael reconstruiu o corpo de Escanor. Mas ainda assim não conseguiu sarar o Escanor da doença que ele está por conta da graça do Sol. Então pode significar que o Mael não consegue curar pessoas que estão morrendo por conta de causas naturais, se é que você me entende. E se essa doença permanecer com o Escanor após ele continuar com a graça do Sol, ele teria apenas um tempo de vida reduzido. É claro que tem outras questões, se o Escanor conseguir controlar a graça do Sol, ele pode estar se curando automaticamente, ainda não sabemos. Mas o ponto mais importante, que o Escanor controlando a graça do Sol, ele não iria morrer. E agora vocês vão ver um comparativo de uma pessoa que controla a graça do Sol, o Mael, com uma pessoa que não controla a graça. O primeiro ponto muito importante, tanto o Escanor quanto o Mael lutaram contra os Eldres, que estavam usando o poder do Rei dos Demônios emprestado, a Nebulosa Sinistra. Esse ataque consiste em puxar o inimigo e arremessá-lo para longe com dezenas de ataques invisíveis. E nessa nós vimos que o Escanor sofreu muito, e além disso ele teve que usar o The One para conseguir quebrar a Nebulosa Sinistra. Vocês têm noção disso? Mas com o Mael foi muito diferente. Ele não precisou do The One, ele apenas usou a graça do Sol. Nem era mais meio-dia, e apenas os Eldres puxaram Mael com a Nebulosa Sinistra. Foi o suficiente para derreter a espada dos Eldres. Olha só essa diferença. O Escanor teve que usar o The One e o Mael, apenas com o Sunshine, conseguiu quebrar a Nebulosa Sinistra. E o próprio Mael demonstrou piedoso, pois ele disse que não queria ferir os Eldres e apenas segurar ele por um tempo por conta daquela batalha que eles queriam congelar o casulo do Meliodas, que estava ali para nascer como Rei dos Demônios. Resumindo, a história é essa. Mas esse momento foi tão impactante no mangá que o próprio Escanor acaba explicando o seguinte: o poder da explosão do Sunshine não só protege a superfície do corpo, ela também percorre por dentro. Então o poder do Rei dos Demônios e a Nebulosa Sinistra não podem parar os ataques de Mael. E você acha que ficou só nesse comparativo? Não!
o Mael conseguiu derrotar o demônio primordial apenas com um ataque. Já o Escanor apanhou, como vocês sabem, ele perdeu até mesmo a sua transformação. E isso o Mael fez apenas com um Cruel Sun, mas ele acabou usando uma habilidade que o Escanor nunca usou, o Sol Maior. Essa habilidade, como já diz no nome, foi tão grande e poderosa que literalmente causou uma explosão gigantesca em Camelot, que foi o suficiente para a fusão do demônio primordial se desfazer. Depois de vários capítulos, os caras voltaram lá separado, o Shayden e o Kusaki. O que aconteceu? Aí eles lembraram do ataque de Mael. Então vocês estão vendo que o Mael é muito mais poderoso que o Escanor sem mesmo chegar ao meio-dia. Vai lembrar que o Escanor, controlando a graça do Sol, ele poderia ganhar poderes novos, como esse Sol Maior. Com certeza, se o Escanor conseguisse usar essa habilidade, ele teria usado há muito tempo, até mesmo contra o demônio primordial, ou quem sabe contra os Eldris, qualquer um. E nós já vimos o Escanor aumentar o seu Cruel Sun, mas ele nunca usou o Sol Maior. Então o Escanor poderia estar ganhando habilidades e além disso se tornando um ser extremamente poderoso, já que ele vai lutar contra o Rei dos Demônios nos próximos capítulos. Não existia um humano como esse 3.000 anos atrás. É o Escanor. Mas para o Escanor lutar contra o Rei dos Demônios, ele precisa dominar, ele precisa controlar todo esse poder. E vocês já viram que tem uma grande diferença para uma pessoa que tem um domínio pleno da graça do Sol para outra que não tem. Como isso poderia estar acontecendo? Como o Escanor poderia estar controlando todo esse poder? Pode acontecer diversos motivos, e eu vou falar um deles aqui. A primeira coisa é que a graça do Sol escolheu o Escanor como um novo dono após o Mael se mergulhar na escuridão. Não sabemos ainda como a graça chegou em Escanor, nem mesmo o Mael sabe disso. Para ele tudo o que está acontecendo é algo causado pela graça, o destino da graça, pois o Mael no próprio mangá lembrou de vários acontecimentos que são coisas, digamos assim, literalmente do destino. Eles já se enfrentaram quando o Mael ainda era Estarosa. Quando o Escanor foi derrotado pelo demônio primordial, o Escanor acabou caindo nos braços de Mael, então ele lembrou de todos esses acontecimentos. Então não sabemos como a graça foi parar em Escanor, mas esse último capítulo nós vimos como foi parar. O Mael acabou devolvendo a graça para Escanor de bom grado. Será que só dele fazer isso seria o suficiente para a graça reconhecer o Escanor como um novo dono literalmente, e assim a graça poderia fornecer todo esse controle que o Escanor necessita? Vocês entenderam mais ou menos a ideia que eu falei? Antigamente a graça do Sol acabou escolhendo o Escanor, pois ela ficou sem nenhum dono, e agora nós vimos que o Mael acabou devolvendo, dando a graça de bom grado, literalmente. Então a graça pode entender que Escanor literalmente é um novo dono. E isso a gente pode usar como exemplo o próprio Rei dos Demônios, que está usando o corpo dos Eldris. Mas para ele ter o controle, ele precisava que os Eldris aceitassem ele. Então ele fez uma miragem da Gelda para os Eldris caírem em uma mentira, e assim ele acabou controlando o corpo dos Eldris. Então pode estar acontecendo a mesma coisa com a graça, se é que vocês me entendem. E também pode ter outro motivo, como a própria Excalibur. A Excalibur pode estar dando esse controle. A gente tem que lembrar que o Escanor é um humano, ou seja, ele tem um corpo de um humano. Então facilmente ele pode se machucar com qualquer coisa. Mas Excalibur nós já vimos que ela emprestava um pouco de poder para o Rei Arthur, já que o Rei Arthur não tinha libertado ainda o seu poder. Então Excalibur de alguma forma poderia estar ajudando a centralizar a graça do Sol. Então pode estar acontecendo diversos motivos e eu quero que você aí comente e deixe a sua opinião sobre isso. Como você acha que o Escanor vai controlar a graça do Sol? Você tem uma outra ideia que eu não comentei aqui? Comente aí no vídeo, aqui embaixo, obviamente. Eu vou estar lendo o comentário de geral e tentando responder. E se você gostou dessa ideia do Escanor controlando o Sol, deixe o seu like nesse vídeo, porque ele deu muito trabalho. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Então galera, eu agradeço a audiência de todos, tamo junto, até o próximo vídeo.